Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Com satisfação que nós recebemos o prefeito aqui nesta manhã de quinta-feira, antes o bom dia do Lou Panhose. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas também. Vai ser descontado do seu pagamento. Cheguei de São Paulo, era 1h30 da manhã, né? E é bom ter você aqui, prefeito. E olha, ó, prefeito tá com perfume novo, gente. Eu já entreguei aqui, tá? Caramba. Ah, não foi ele que comprou. Tem que ser mulher. O perfume do prefeito? Não, mas viu, o perfume novo dele aí, não tem como não sentir esse cheiro. Cheirinho bom que o prefeito tá, o quê? Pra comemorar o aniversário da cidade, prefeito? Nós sabemos quem manda em casa lá. Mudanças? Esse cheiro novo também, a gente pode esperar mudanças na prefeitura? Não. Cheirinho de mudança? É só Cheirinho de mudança, versão prefeito. arrumada. Tomara que seja cheio de mudança, prefeito, porque mudar pra melhor é sempre melhor. Bom dia, um prazerzão estar aqui querido. contigo também. Bom, prefeito, a gente já está vivendo o clima do aniversário da cidade, né? E aquela pergunta clássica, né? 171 anos, Botucatu tem o que comemorar? É o que sempre o pessoal faz, né? E temos o que comemorar, prefeito? Meu Deus do céu, né? 171 anos de uma história muito sólida, né? Uma vida de uma cidade realmente alicerçada em pilares, né? Em esforço da população, em muito trabalho, e isso a gente tem que se orgulhar, a gente tem que comemorar de fato, né? Botucatu, eu lembro do meu avô Luiz, um caminhoneiro quase semi-analfabeto, mal sabia escrever o nome, ele falava: filho, a história de Botucatu, para você sempre lembrar, divide ela em 3 etapas que você não esquece. A etapa do tropeirismo, depois a etapa da ferrovia e depois a etapa da Unesp, a etapa do hospital aqui. Meu avô sempre falava isso, né, pra gente resumir a história. E se a gente pegar só esses 3 momentos, né, da nossa história, veja o que isso gerou, né? Eu estive segunda-feira na nossa área rural, ali no Pátio 8, né? Fazendo esse vínculo ao tropeirismo. Que culinária maravilhosa a gente tem, que propriedades e uma produção diversificada, né, do ponto de vista agrícola, agrário em Botucatu, que foi a origem de tudo, né, a base de tudo da nossa cidade. Depois você tem um momento muito importante da ferrovia aqui em Botucatu, e eu sempre destaco, falo isso pros meus filhos, né? O Hospital do Bairro só é o Hospital do Bairro hoje porque lá atrás os ferroviários, com o seu dinheiro próprio, Eu sou muito grato a e eles. com o esforço das suas mãos, porque foi construído por funcionários da ferrovia de Botucatu, Da Sorocabana, né? da Sorocabana, da antiga Sorocabana, né? Subiram um hospital como esse. E aí, usando ainda a história do meu avô, né? Chegando aqui nesse grupo, nesse complexo, nessa bênção que a gente tem da Unesp, do Hospital das Clínicas, do Sarad, do AME, do Luci Montoro, do Cantídio, vejo o que a gente tem de equipamentos, né, em Botucatu. Então, uma história muito bonita. Botucatu tem sido reconhecida e premiada, inclusive, pela continuidade de gestão. Então, se a gente volta um pouco na nossa história mais recente, né? João Cury, hoje deputado federal, Pardini, agora comigo, né? Gestões que têm dado continuidade também nesse momento, ou nessa questão da administração pública, da prefeitura. Se você olha, por exemplo, os poderes em Botucatu, né? Executivo, legislativo, judiciário, forças de segurança, Ministério Público, você vê uma relação sem nenhum tipo de deturpação do que acontece muito no âmbito nacional quando a gente liga a televisão. E aqui você tem essas instituições, cada uma com a sua característica, cada um com o seu momento, mas sempre interligadas, sempre contribuindo uma com as outras, né, para o desenvolvimento da cidade. Um povo, a gente vai ter que esticar um pouco o nome de Botucatu, né? Que antes era a cidade dos bons ares, depois passou a ser a cidade dos bons ares das boas escolas, depois a cidade dos bons ares das boas escolas e do povo mais solidário. E a gente pode ir colocando uma série de adjetivos, né, para representar a nossa cidade. Então, é com muito orgulho, realmente, é uma honra, no meu caso, estar à frente da prefeitura. Agradeço a Deus por isso todos os dias. Era o que eu sempre sonhava. Eu fiquei 18 anos fora de Botucatu e meu sonho sempre foi voltar para cá para conviver com a minha família, com os meus amigos, para criar meus filhos, justamente por conta dessa história, justamente por conta dessa característica de cidade, né? Temos muita coisa para fazer, não é uma cidade resolvida, mas a gente percebe que ela pulsa, né? Independente do tipo de atividade, do perfil da população, uma cidade que pulsa desenvolvimento, uma cidade onde o povo quer que a cidade continue crescendo, se desenvolvendo, se organizando, convivendo com coatis, convivendo com desenvolvimento urbano, enfim, é apaixonante viver aqui. Bom, e ontem, prefeito, eu ouvi o Acontece no Ar e ouvi um comentário do André que eu fiquei pensando e realmente isso está acontecendo, né, André? A quantidade de carros, parece que o trânsito ficou, parece que tem mais gente morando em Botucatu, André, é isso?
Parece que tem mais carro do que gente. Tem mais carro do que gente? Porque o próprio Rodrigo Fumes aqui no Radar trouxe a informação de que a gente já passou de 120 mil veículos registrados, fora os que vivem na cidade e não estão registrados aqui. Então, dá quase que um veículo por habitante. É algo preocupante por conta do centro antigo que a gente tem aqui, que não foi adaptado para o trânsito de 120 mil veículos. Então, realmente, algumas vias já começam a dar sinais. É que a gente não vive aquele congestionamento, engarrafamento de São Paulo, tá longe disso. Mas houve uma mudança daquele tempo que você atravessava a cidade em 5 minutos e agora você leva 15. Esse acho que é um desafio para qualquer administrador da cidade, né, prefeito? É uma pena que a gente não tenha uma participação do IBGE de uma forma mais presente na contagem, né, nos censos, enfim, nas metodologias. O IBGE faz a contagem, salvo engano, acho que de 10 em 10 anos, depois ele atualiza anualmente com índices de inflação, né? Então, Botucatu, pelo índice do IBGE, a gente tem 151 mil habitantes. Mas a gente percebe esse fluxo migratório de pessoas. Temos o Eduardo, que participa do Acontece quase que todo dia, um migrante que veio de Brasília, uma pessoa sensacional, já se transformou em botucatuense pela contribuição que faz ao município, mas a gente percebe diariamente essa migração para cá. E onde que a gente percebe? Nos serviços públicos. Então você percebe, por exemplo, nos interesses de crianças para creches e escolas aumentando, vindo de outras cidades, a gente tem isso mapeado. Você percebe no serviço público de saúde, pessoas migrando e fazendo novos cadastros, migrando de outras cidades para Botucatu. O trânsito, lógico, que é um reflexo disso, né? Pela própria contagem que o André comentou. Existe uma estatística, eu comento isso em algumas palestras que eu faço, principalmente ali no Sebrae, nos Empretex, né? Que a gente desenvolve em parceria com o Sebrae. Isso é estatístico, né? As cidades, quando elas chegam num determinado momento de crescimento, ela não volta mais para trás. É muito difícil você estatisticamente encontrar uma situação de uma cidade como Botucatu que decresça num determinado momento que você chegou dessa curva, desse momento de crescimento. O que cabe, né, a grande preocupação, o grande sinal, talvez a grande motivação nossa, seja sustentar esse crescimento, né, para que ele aconteça de forma organizada em todos os sentidos, da geração de emprego até a oferta, né, dos serviços públicos. Esse é o grande desafio. Mas é um bom momento onde a cidade atrai empresas, um momento onde a cidade atrai trabalhadores. Veja que a gente divulgou, vocês comentaram aqui o CAGED na semana passada, Botucatu nos últimos 14 meses, os 12 de 2025 e os 2 primeiros de 2026, janeiro e fevereiro, todos os meses cresceu no sentido do emprego. O que isso quer dizer? Nós geramos mais vagas do que nós perdemos em todos os setores da economia, ininterruptamente, de janeiro de 2025 até fevereiro de 2026. Isso mostra que o nosso parque industrial, nosso parque de serviço, nosso parque de comércio está crescendo, está gerando emprego. Então são indicadores que a gente leva em consideração também na administração, mas que também nos geram esse sinal de alerta, né? Esse cuidado para que a gente sustente, né? Estruture o crescimento da cidade, que sob o meu ponto de vista, com base em estatísticas, ele é inevitável, ele vai acontecer. E para encerrar essa parte, vejam o seguinte: se você pegar uma cidade como São José do Rio Preto, só pegando um mero exemplo, o grande indutor de crescimento dessas cidades urbanas foi a questão da habitação, a questão da construção civil. A construção civil aliada à habitação. Veja o momento que a gente vive em Botucatu hoje de habitação. As grandes empresas de mercado, Pacaembu, Ecovita e por aí vai, MRV, não tem problema falar nomes aqui, né? Não, a gente manda conta. Só tô dando exemplos, mas vejam que empresas como essa, todas, sem exceção, têm lançamentos, têm projetos em Botucatu. Então também esse indutor da construção civil, da habitação, está impulsionando esse crescimento de cidade. Prefeito, toda quarta-feira aqui a participação do Bruno Almeida, da M Brokers, e que ele fala realmente desse crescimento, né? E que as pessoas estão inclusive tendo o cuidado de, quase que entre aspas, exigir um imóvel por determinado, né? Olha, eu preciso de um imóvel, nós falamos sobre isso ontem, que eu tenho pet, eu tenho isso, então estão se adaptando e a cidade já está oferecendo isso. É muito interessante. Prefeito, 171 anos? 171. 171 na gíria seria a mentira. Mas Botucatu, para mim, é a cidade verdade, né? E aqui, na mesa do primeiro jornal, já quase perto de 1000 entrevistas, nós temos aqui recebido não as pessoas mais inteligentes, mas o extrato de uma cidade de pessoas inteligentes. Eu vejo isso em Botucatu e me orgulho disso, muito.
Agora, qual seria o meu pedido o prefeito mais perfumado da Cuesta? Sim, para que você invista em tornar Botucatu uma cidade inteligente. Por que eu digo isso? Ontem eu estive em São Paulo com um grupo de prefeitos, inclusive, assistindo uma apresentação do que é uma cidade inteligente. Querido, é possível hoje, para você ter uma ideia, avançar muito. Você tem uma muralha eletrônica ali, bacana, tá? Mas já está no passado essa muralha eletrônica, querido. Dado a evolução da tecnologia. Eles conseguem controlar hoje, que nem nós estamos aqui agora, Botucatu, estância turística, bacana. Quantos turistas vêm para Botucatu por dia, por mês, por ano, você sabe? Não. O sistema de uma cidade inteligente, ele consegue identificar quantos carros de outras cidades entrou em Botucatu num certo período e falar de que cidade que eles vieram, quantos ônibus vieram. Aí você consegue mensurar qual é o fluxo de gente. Ele consegue dizer quantas pessoas foram atendidas no seu posto de saúde que não são de Botucatu. E aí você pode pleitear, não é para brecar eles não, que venham mais ainda. É que você possa pleitear na Secretaria de Saúde maiores verbas. Ele consegue, eles estão falando aqui, a questão do trânsito, fazer toda uma estruturação do trânsito na cidade, com aqueles canal verde, quer dizer, a ambulância passa, carro de polícia passa, se não tem tráfego continua verde, quer dizer, ele consegue já identificar o que vai acontecer se você derrubar uma casa ou construir uma casa, qual vai ser a mudança no fluxo. Ele consegue, prefeito, eu achei fantástico aquilo, ele consegue fazer um extrato de todo o imobiliário da prefeitura e transformar isso num ativo financeiro para que você possa buscar mais recursos. Quer dizer, existe hoje uma gama enorme de recursos para tornar uma cidade inteligente, uma cidade que já é de pessoas inteligentes. E eu acho que Botucatu, com todo respeito, ela vem sendo administrada no mesmo, vamos dizer, quase com poucas diferenças, no mesmo modelo há 100 anos, tá? A mesma forma que a prefeitura era tocada, vamos falar assim, há 100 anos atrás, continua agora. Uma cidade com controles desses, você consegue saber em cada departamento da prefeitura, em cada posto de saúde, em cada secretaria, quantas pessoas foram atendidas e qual foi o resultado daquilo. Você consegue, nós estamos falando aqui, você está falando do IBGE, mas ele consegue falar quantas pessoas passam por hora na Major Mateus, na Dom Lúcio, na Vital Brasil, quantos carros entram, quantos carros saem. Quer dizer, consegue, eu vi lá um que eles conseguiram, isso foi no caso de Osasco, eles tinham um problema de descarte de lixo de outras cidades na cidade deles. O cara vinha lá e jogava lixo na cidade dele, né? Pô, eles conseguiram identificar todos esses veículos e a hora que esse carro entrava na cidade, a polícia já era alertada e eles ficavam esperando, seguindo. Acabou de descarregar a autuação, carrega de novo, senão o carro está preso. Quer dizer, você consegue, pessoal que estão nos ouvindo, a dimensão hoje de que pode ser uma cidade inteligente é algo que ainda é quase que inimaginável. Eu gostaria tanto que você investisse nisso mais, querido. A gente abriu uma das parcerias público-privadas que a gente tem, Lori, é a parceria público-privada PPP de Cidades Inteligentes. E dada a importância dessa conexão, não só do conteúdo que você falou, essa é uma PPP que a gente está fazendo não só para Botucatu, mas para todo o Polo Cuesta. Eu estou presidente do Polo Cuesta até dezembro desse ano. São sempre mandatos de 2 anos, né? E essa parceria público-privada a gente está desenvolvendo para que essa integração, essa inteligência seja aplicada para as 11 cidades do Polo Cuesta. Esse projeto deve ficar pronto, a gente está na primeira fase ainda dela, né? Que é o estudo econômico-financeiro, agora no mês de maio, onde a gente vai escolher essas tecnologias, né? A palavra correta não é essa, né? A gente vai ver o que é viável do ponto de vista de tecnologia e começar a fazer esses investimentos integrados para o Polo Cuesta. Está coberto de razão. Eu vi uma tecnologia em São Paulo e com um amigo que você tem inclusive visão 3D de prédios públicos municipais. Maravilhoso. Você consegue inclusive ver vazamento em prédio público municipal a 1 metro para baixo do solo, André. Que loucura. Para te dar uma visão que você consegue rotacionar prédios. É um negócio sensacional, como você comentou, a tecnologia ela evoluiu muito, né? Nessa questão de drones, nessa questão satelital. Então eles conseguem monitorar todas as pontes. Se aparece uma rachadurinha na ponte, ele já avisa, ó, essa ponte vai cair daqui 6 meses. Ele consegue dizer aonde estão os buracos da cidade, onde tem carro parado, onde tem carro acidentado. Ele consegue, sabe? Você tem a cidade, vamos dizer assim, na mão para poder fazer uma gestão mais rápida, mais eficaz. Quer dizer, é na hora. Você não vai, depois que acontecer, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, antes de acontecer, eu já vou
tomar uma atitude. É isso que a gente espera hoje, né? De uma gestão tão inteligente quanto é a cidade e quanto pode ser, né? As ferramentas, né? Não dá mais para você ficar lançando no lápis, lá na canetinha, quer dizer, a pessoa entrou na prefeitura, já tem que saber o que ela quer. Antes dela perguntar, já sei o que você quer, o seu problema é assim, eu já falei pro Márcio lá resolver. Você tem que se antecipar, você tem que estar 2 passos à frente, prefeito. É isso aí, prefeito. Bom, só a gente vai priorizar os ouvintes aqui, inclusive, 3440-1009, né? É o nosso WhatsApp. A gente vai fazer o primeiro intervalo, o prefeito vai tomar uma água e já voltamos. Prefeito, né, a gente está vivendo em muitos lugares do Brasil, expectativa de chuvas fortes, sul do Brasil, ventos de até 100 km por hora, enfim. Esse tipo de preocupação com as obras que foram feitas e as obras que precisam, e toda vez que eu falo disso, eu lembro da Tenente João Francisco, que a gente vê sempre aquelas imagens de quase que um rio na Tenente João Francisco, deu uma minimizada com as obras, com as chuvas que vieram depois das obras feitas? Graças a Deus, sim, Márcio. O momento de chuvas fortes, né, de essas tempestades que agora com mais antecedência, graças a Deus, as defesas civis, os órgãos meteorológicos do Brasil, e a gente tem um órgão aqui próximo a Botucatu, fazem essas medições, mas sempre é um momento de tensão para o administrador público, né? Porque você tem tratado isso há muito tempo aqui nos microfones da Prever, essa questão das mudanças climáticas, né? Às vezes a gente vê essas intempéries com maiores volumes de água, mais concentrado em pouco tempo, há muito tempo. Você vem falando isso aqui, alertando, né? E lógico que é uma preocupação para a gente. Esse momento, né, de Botucatu, especialmente para questão de drenagem, eu tive um antigo chefe na iniciativa privada que falava que a necessidade é a mãe do progresso, né? E Botucatu leva à risca essa frase. A gente não pode se esquecer, no dia 10 de fevereiro de 2020, aquela noite trágica, né? Aquela madrugada trágica em Botucatu, onde 42 pontes ao mesmo tempo sucumbiram e rodaram, né? 5 pessoas morreram naquela madrugada, né? Naquele episódio. E Botucatu, com essa necessidade, com essa questão, começou a se preocupar mais profundamente com as questões de drenagem, né? Vídeo que foi feito na região do Lava Pés. E todo esse plano de contingência, todo esse plano de drenagem, enquanto for possível, enquanto eu estiver à frente da prefeitura, a gente vai seguir, mas com muita profundidade, com muito afinco. Então, quando você fala da Tenente João Francisco, nós temos agora, Botucatu deve ter sido, se não foi a primeira, sem medo de errar, a gente entrar entre as 3 ou 5 cidades que mais rápido apresentaram os projetos para o PAC para fazer jus ao recurso do governo federal para drenagem. Todos os nossos projetos foram apresentados para a Caixa Econômica Federal, vocês repercutiram isso aqui semanalmente comigo. As nossas licitações, falando só do PAC, estão previstas agora para o dia 15 e dia 18 de maio, respectivamente. O pacote todo, nós estamos falando de um pacote de 82 milhões de reais, que tem vários trechos, né? Tenente João Francisco, Major Mateus e todas as adjacências, a própria calha do Lava Pés, a continuidade da calha, o desassoreamento da calha, a ampliação do parque linear, a calha, né? A bacia do Tanquinho, ineditamente. A gente começou agora essa obra aqui na rodoviária, que está indo na contramão do leito, né? A gente está indo de baixo para cima, mas também nesses pacotes do PAC a gente tem todas as intervenções no Tanquinho, Vila Assunção, Jardim Peabiru, todo esse trecho do antigo Curtume, da Paula Vieira, conectando lá no banco de alimentos, passando pelo Lava Pés, chegando lá na Vila Ema. Então são trechos importantes de drenagem. Essa própria obra que eu comentei agora, que a gente faz aqui na rodoviária, a segunda etapa dela, né? A primeira começou com o Pardini, agora eu faço essa segunda etapa. Tudo isso para ir preparando a nossa cidade, Márcio. Botucatu tem um agravante, esse terreno acidentado, né? Esse relevo acidentado. E a gente tem que preparar a cidade, porque essas mudanças climáticas, infelizmente, como você tem alertado mais uma vez, elas são inevitáveis. Graças a Deus, as obras que têm sido feitas no município têm dado resultado. Eu brinco com o Trombaco, né? Eu falo para ele, Trombaco, quando foi a última vez que você teve que mobilizar a sua equipe para lavar a rodoviária, né? Para lavar aquele trecho em frente à ferroviária? Se vocês resgatarem na memória aqui nas quase 1000 edições do jornal, quando foi a última que vocês reportaram um transbordamento aqui na rodoviária? Então é prova de que essas obras, elas têm dado resultado. A gente tem muito a construir ainda, tem muito a desenvolver. Você tem trechos, por exemplo, Coab 5, recentemente, no próprio Acontece, acho que passou um vídeo da Coab 5. A gente tem trechos em Vitoriana, mas essa expansão da drenagem, ela é inevitável, a gente vai continuar fazendo. E um detalhe importante, Márcio,
são obras que normalmente os políticos não gostam, porque são obras caras, são obras demoradas, são obras que causam transtornos para pedestres, para motoristas, são obras sujas, são obras barulhentas e pior, quando elas acabam, na maior parte das vezes você nunca mais vê-la, mas não enxerga. Veja a Floriano Peixoto. Você tem quase 6 milhões de reais em drenagem na Floriano Peixoto, ali próximo onde os coatis atravessaram, que a gente esquece, a gente só vê o asfalto. Literalmente enterrado. E você tem ali a Duelas. Eu, na última chuva, 3 semanas atrás, eu estava na Floriano com os lojistas dali acompanhando, né, a vazão do rio. Você tem 6 milhões de reais só na parte de drenagem ali da Floriano. Então, mas a gente vai seguir, é isso que é importante, essa responsabilidade com a nossa população, com a nossa cidade. Disso a gente não vai fugir, a gente vai enfrentar esses problemas. Vamos com os ouvintes? Temos mais ouvintes? Vamos lá? Vai rodar o áudio do Carlos aqui para Vamos lá. Bom dia, André, bom dia, Márcio, bom dia a Ellen, bom dia ao Lorival e ao nosso prefeito Fábio Leite. Gostaria de perguntar para ele se aquela área que tem bem em frente ali ao CRAS Leste, ali no Jardim Ciranda, ali na região do Jardim de Brasil, né, onde funcionava uma fábrica de disco, né, de freio, né, se em algum momento ele passou ali e olhou e pensou talvez, né, procurar, né, uma empresa aí de construtora que faz em casas populares, para que eles possam estar talvez adquirindo aquele terreno ali, né, para fazer casas ali, né. Lógico, se os donos ali, né, estiver vendendo, né, e ver qual é a situação daquela área, né, no momento, né, se existe alguma impedimento, né, de estar vendendo ou fazendo alguma coisa ali, né. Mas seria um lugar excelente para fazer casas populares nessa região. Eu creio que vocês devem saber onde estou falando, né. E também ali no pronto-socorro adulto, né, municipal, né, não é uma reclamação, é uma sugestão, se existe a possibilidade de estar pedindo para que os diretores do HC colocassem camas, né, de hospitalar, não camas, essas camas modernas, mas que sejam essas mais simples, né, e substituir elas pelas tirar aquelas macas, né, que fica ali, né, muito alta, perigosa o paciente cair, né. Minha mãe teve internada lá, né, foi bem atendida por sinal, né, mas existe essa possibilidade, porque as macas são altas, estreitas, né, e se tem alguma coisa que impede de fazer essa substituição, né, dessas macas por camas, né, de hospital, né, ali no pronto-socorro municipal, né, onde o pessoal fica internado, né. Fica aí minha pergunta e a minha sugestão. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Obrigado ao Carlos pela participação, prefeito. Que educação, né? Que mensagem carinhosa, né? De sugestão, mas de uma forma tão educada, tão gostosa a gente ouvir. Seu Carlos, ótimo dia pro senhor. Que Deus abençoe. Inteligente que eu falo para você. Exato. Seu Carlos, ótimo dia pro senhor, viu? Que Deus abençoe também. Bom, em relação ao Pátio 8, eu tive... Pátio 8 não, perdão, a área ali na saída do Pátio 8. Eu estive coincidentemente na segunda-feira ali na região. Eu confesso pro senhor que essa área, ela provavelmente é uma área privada, como o senhor mesmo colocou no áudio. Eu confesso que nunca vi nenhum projeto passando ali de condomínio, de residencial na região. O Barduco me acompanha aqui na entrevista. Eu vou até por curiosidade pedir para que ele faça esse levantamento para ver se existe alguma restrição ambiental ali. Que a gente está na boca da descida ali do Pátio 8. Pode ser que exista, não sei, é uma tese aqui que eu estou levantando, alguma restrição ambiental para o desenvolvimento dessa área que o senhor bem colocou, o André colocou aqui no mapa. É uma área realmente interessante. O que a gente trabalha de áreas ali na região, isso está muito quente porque eu tratei esse assunto ontem, próximo aos residenciais Cachoeirinha 1 e 2, a gente tem uma área de 7 mil metros, 5 mais 2, mais ou menos quase 8 mil metros quadrados. Essa sim a gente trabalha com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social para encaixar ali algum projeto, ou um projeto econômico ou um projeto social. E também na descida do Pátio 8, comentava aqui nos bastidores, né, no intervalo, a gente inicia agora nesse mês de abril, aproveitando o aniversário da cidade, uma frente de pavimentação de estradas rurais. E o Pátio 8 desse pacote é a primeira que a gente faz, as obras já começaram. Então, para quem descer ali, usufruir da gastronomia do Pátio 8, eu adoro ali a gastronomia do Recanto Mariano, da Cris. A gente, nessa descida, a gente vai conectar, a gente até comentou com eles, o asfalto com asfalto. Então, para quem conhece a região, desde a saída ali da região leste, do Jardim Brasil, até a chegada lá embaixo do último mata-burro próximo ao Recanto Mariano, a gente vai pavimentar todo aquele trecho, são quase 2 quilômetros.
Esse trecho do Pátio 8 é um trecho de bastante escoamento de produção ali da região, especialmente veículos que desviam da Bocaina por conta daquele túnel da antiga ferrovia. Eles desviam pelo Pátio 8, então ali a gente começa a pavimentação, depois a gente vai para Indiana, depois a gente vai para Pedra do Índio, depois a gente vai para Bocaina, depois a gente vai para o Córrego Fundo, enfim. A gente começa agora nesse mês de abril essas pavimentações em trechos rurais para favorecer aí o transporte, não só de produção, mas também das pessoas que ali residem. E em relação ao pronto-socorro, estava quase me esquecendo, ontem também estive, até postei nas minhas redes sociais, na DRS de Bauru, tratando especificamente as questões do pronto-socorro. E, seu Carlos, o interessante é o seguinte, o senhor usou uma palavra que é muito didática, né? Para a internação dos pacientes. O pronto-socorro não é um local de internação de pacientes. O pronto-socorro é um local de passagem que a gente fala, os leigos, né? O paciente da urgência e emergência é ali triado, é ali acolhido. Se a condição dele foi medicada, foi resolvida, ele tem alta. Se não foi, do pronto-socorro ele tem que ir para uma unidade de suporte mais avançado. Ou o HC, ou o SARAD, ou o Cantídio, ou o próprio hospital do bairro, não importa qual o destino, mas o pronto-socorro tem por característica de que ser um local de passagem, literalmente. Mas o pronto-socorro de Botucatu, ele tem tido essa característica, de novo, entre aspas, de internação, por conta dessa dificuldade dessa transferência de pacientes. Principalmente no Unesp, né? Conseguir uma vaga no Unesp é quase que um parto, né? E esse foi o tema da minha reunião ontem. Eu protocolei na DRS de Bauru, já havia tratado com o secretário de saúde. Eu levantei 31 casos que a gente teve no pronto-socorro, onde esse tempo, né, de transferência foi muito elevado. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma senhora que ficou internada no pronto-socorro por 50 dias. É brincadeira. Então, nós mapeamos esses casos. Eu levei ontem, como eu disse, 31 casos que eu apresentei formalmente para a DRS de Bauru, justamente pedindo essa interação do Estado, essa participação do Estado, porque o Estado tem um sistema chamado CROSS, que tem o conceito que a gente fala da vaga zero. O que é isso? Eles tentam transferir para um local, esse local se posiciona eventualmente negativamente, eles tentam encontrar uma outra oportunidade, mas o vaga zero significa Estado, resolve aí. Esse paciente é um paciente grave que precisa ser transferido. O pronto-socorro, de novo, não é um local de internação. Então isso a gente tratou ontem, coincidentemente, seu Carlos, obrigado pela pergunta. E a ideia é essa mesmo. E que bom que a mãe do senhor foi bem atendida. A gente tem investido muito ali na questão do laboratório, na questão dos médicos, e seguimos investindo bastante nessa unidade de saúde. E logo, logo teremos uma unidade aqui vizinha a vocês, uma nova unidade de pronto-socorro aqui no Hospital do Bairro. Semisvaldo agora, Ellen, é isso? O Semisvaldo no YouTube, ele falou que ele mora em Jaú e sempre vem a Botucatu, e que todos em Jaú dizem o quanto Botucatu evolui, na verdade, né? E passou anos luz a Jaú em emprego, estrutura, desenvolvimento e etc. Como que é o nome dele, perdão? Semisvaldo. Seu Semisvaldo, bom dia pro senhor. Mude para Botucatu. A cidade está de braços abertos para sua empresa, para sua família. Uma cidade muito acolhedora. Venha para cá, porque Botucatu realmente é uma cidade apaixonante. Ainda nessa questão que você falou, a senhora ficou 51 dias. Estou com um cunhado que também está nessa fila de espera para conseguir uma cirurgia na Unesp. Informaram que são 3.000 pessoas que estão nessa fila de cirurgia. É urgente, porque é caso de complexidade, é caso de vida ou morte, né? Isso é de assustar e preocupa muito quando a gente não vê o Estado falando, não, eu vou resolver daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. A gente não vê nenhum projeto, Fábio, deles. Tem pedido de vocês, claro, e a competência, a responsabilidade é deles, mas a gente não está vendo nada de lá para cá, hein? Eu tive com o Dr. André, o Queco, né, nosso vice-prefeito e secretário de saúde, na segunda-feira, justamente preparando essa reunião de ontem. Nós nos dividimos, ele foi conduzir uma reunião no HC e eu fui para a DRS em Bauru. E ele foi uma das pessoas, ele e o Dr. João Henrique, do HC e da Unimed. O Dr. João Henrique, se eu não me engano, é nefrologista. Um abraço ao Dr. João Henrique e ao Dr. Queco, que ontem foi aniversário dele. E eles são duas pessoas, as únicas que eu vi no estado, que levantam a bandeira de que Botucatu tem que ter um centro de urgência e emergência. Porque o Hospital das Clínicas, ele foi sobrecarregado com atendimento de mais de 60 cidades. O Hospital das Clínicas atende milhões de pessoas por ano e lógico que parte desse atendimento é de urgência e emergência. E eles têm uma bandeira, um projeto,
Se eu não me engano, eles falam em aproximadamente 200 leitos para que a gente tenha em Botucatu, lógico que no complexo do HC, um grande centro de urgência e emergência para atender a região. É um conceito como esse que daria vazão aos prontos-socorros municipais, como acontece em Botucatu. Isso significa então que o Fábio, que o doutor André, que a prefeitura é contra esse movimento do centro oncológico aqui? Lógico que não. Lógico que nós somos totalmente a favor e temos que também tocar essa frente. Mas são frentes que a gente entende que a região, nós não estamos falando nem só de Botucatu, merece esse atendimento. Botucatu, o HC de Botucatu, ele concentra um atendimento, de novo, de milhões de pessoas e faz jus a ter esse investimento. Que 2 milhões de pessoas que atendem aqui, né? Bom, são 6h45, mais perguntas de ouvinte, Ellen. O Edgar Winkler, ele disse bom dia, gostaria de agradecer o prefeito pelo ótimo trabalho que vem fazendo para nossa cidade. Abraço e bom dia. Ô Edgar, bom dia para você também. Fica com Deus, uma ótima semana para você. E tem uma pergunta do ouvinte André, falou: bom dia, tudo bem? Por favor, pergunta pro Fábio se ele sabe o que acontece com a iluminação da Praça Abolicionistas, que em muitas noites fica apagada. Obrigado. Abolicionistas é aqui também perto de vocês, né? Um pouco para baixo ali do Hospital do Bairro, se eu não tô fazendo... Jardim Paraíso. Jardim Paraíso, né? Se eu não tô fazendo confusão. Como que é o nome dele? Desculpa. É o André. Seu André, ótimo dia, o xará aqui do Godinho do meu lado. Obrigado pela colocação. A gente tem um problema de iluminação na cidade, importante a gente contextualizar aqui. Há alguns anos atrás, por força da legislação federal, os parques de iluminação dos municípios voltaram ao município. Então, os municípios que eram responsáveis por toda a estrutura de iluminação pública. Botucatu, se eu não me engano, isso foi na gestão do ex-prefeito João Cury, hoje deputado federal, conseguiu, por força de uma liminar, que essa responsabilidade permanecesse com a concessionária, que no nosso caso é a CPFL Paulista. Então, Botucatu e algumas outras cidades do Brasil operam a iluminação pública nesse conceito de liminar. O André se lembra disso quando estivemos juntos ali no início da gestão do Pardini. E isso faz com que você tenha essa responsabilidade dividida, né? A concessionária não investe porque é por força de uma liminar e pode cair a qualquer momento. O município não investe porque é por força de uma liminar e o parque não vem. Ninguém investe. Então a gente tem Fica no escuro. Fica no escuro, literalmente. Então você tem uma estrutura do nosso parque de iluminação, e isso é dando a realidade, é uma estrutura defasada. O que a gente tem feito com a CPFL? Enxugado o gelo. Então, quando surge uma demanda como essa, o Barduco vai anotar agora, Praça Abolicionistas, vai mandar pro pessoal da CPFL, eles vão fazer a programação ainda nessa semana, talvez no final de semana, eles vão lá, trocam a lâmpada, só que é uma lâmpada de tecnologia antiga, vapor de sódio, vapor de mercúrio, daqui 15 dias ela vai queimar de novo, o seu André vai voltar, é enxugar gelo. Qual que é a solução para o nosso parque? É a parceria público-privada, que se Deus permitir, era para ter acontecido agora dia 2 de abril, por força de liminares de empresas que estão brigando por Botucatu. O Lourico conhece bastante esse conceito desses grandes grupos econômicos. O Tribunal de Contas suspendeu, pediu para que a gente faça um ajuste no edital. A reunião com o Tribunal de Contas é hoje. Mas a grande solução, seu André, é essa parceria público-privada. Por quê? Porque daí, de fato, a prefeitura assume todo o parque de iluminação, entrega através de uma concessão para um grupo que só trabalha com iluminação pública, uma concessão de 25, 30 anos, e toda a tecnologia do parque, os 28 mil pontos que a gente tem em Botucatu, vão ser substituídos por tecnologia moderna, à luz do que o Louri comentou aqui no começo da entrevista das cidades inteligentes. Você tem agora em iluminação sensores, dispositivos, onde quando a lâmpada começa a dar problema, ela não precisa nem apagar. Automaticamente já aparece no monitor do COI, do prefeito, seja lá de quem for, a sinalização. Esse é o caminho, seu André. Olha, prefeito, fica esperto com essas PPP. Essa empresa mesmo que está participando em Botucatu, ontem eu teve em São Paulo. São Paulo é estranho, tem hora que São Paulo parece menor que Botucatu. Você chega lá em 15 minutos e fica sabendo de tudo. Ela está num embrólio tão grande de uma PPP lá com a prefeitura que pode até levar à cassação do Ricardo Nunes. É coisa de bilhão, uma briga horrorosa. E eu sei, é difícil levar a efeito uma PPP em razão de toda essa situação. Mas essa empresa em particular que está na cabeça do negócio aqui, tá num rolo, eles têm estrutura, mas é coisa de bilhão e olha, vai ser uma surpresa. A voz corrente lá em São Paulo, que o Ricardo vai ser até cassado. Bom, são 6h49, o prefeito Fábio Leite está aqui ao vivo no estúdio do primeiro jornal da Prever FM, 3440-1009. É o nosso WhatsApp para você fazer pergunta. E as perguntas continuam acontecendo, né, André? Vamos priorizar o ouvinte.
O Tiago falou: bom dia, me chamo Tiago, gostaria de saber se existe a possibilidade de Botucatu ter um aeroporto funcional, visando o crescimento e o desenvolvimento da nossa linda cidade. E parabéns pelo excelente trabalho, prefeito. Seu Tiago, ótimo dia. Esse é um ponto que o senhor colocou, que o senhor está iluminado nessa manhã aqui às 6h50 nos microfones da Prevê. O senhor está iluminado, né? Botucatu ainda tem a condição de possuir um aeroporto público que não foi concedido. Nós estamos no centro do estado de São Paulo, somos cercados por 2 grandes rodovias de âmbito estadual. Temos a 20 quilômetros do centro da cidade uma hidrovia, a nossa orla do Rio Bonito. Então toda essa questão logística, ela é importantíssima de ser tratada. Ontem, nós demos o primeiro passo no recebimento da primeira versão do projeto de análise do nosso aeroporto. Qual que é o nosso sonho? Muito provavelmente o aeroporto de Botucatu não tenha volume para se transformar num aeroporto comercial desses conhecidos como Viracopos, Congonhas, Guarulhos, etc. Por outro lado, dada essa questão logística que nós temos do município, muito provavelmente que o nosso aeroporto viabilize a condição de Botucatu ser um grande centro logístico do estado, inclusive alfandegado. O que isso significa? As empresas daqui, Embraer, Iriser, Caio, seja lá qual outra empresa que a gente tenha na região, que precise fazer desembaraço aduaneiro, a princípio, eu tô falando tudo a princípio porque a gente não cravou como essa concessão vai acontecer. Botucatu pode se tornar um grande centro logístico nesse eixo que a gente tem da Castelinho, conectando o aeroporto com rodovia, com hidrovia. O que esses estudos têm mostrado também? Infelizmente, nós teríamos a possibilidade de ter nesse tripé logístico mais uma perna, que seria a ferrovia. Só que a estratégia do Brasil e do estado de São Paulo para a ferrovia, verdade seja dita, para quem vem lá do Mato Grosso do Sul, imaginando o mapa de São Paulo, o investimento em ferrovia vai se dar da chegada do Mato Grosso do Sul, região de São José do Rio Preto, região de Araraquara, região de Rio Claro, São Carlos, litoral. Então essa parte de baixo do estado não tem previsão ferroviária. O investimento ferroviário Brasil e estado de São Paulo vai se dar nesse eixo que eu comentei com vocês. Então, provavelmente a questão de ferrovia nessa questão logística não seja nesse momento, por falta de investimento. Esse é o tipo de investimento que o município nunca conseguiria fazer sozinho, precisaria, lógico, ter esse âmbito nacional. Mas a questão do aeroporto, a questão da rodovia e a questão da hidrovia... A hidrovia, eu ia falar, tem essa vantagem, eles não têm o rio lá, nós temos aqui. Nós temos, então essa conexão, o senhor está coberto de razão, o aeroporto é uma pepita de ouro que a gente tem na mão, isso sem falar que nós temos a Embraer ali na beira do aeroporto, sem falar de todo o parque de empresas que nós temos dessa questão da aviação, dessa questão aeronáutica em Botucatu, de empresas fornecedores de peças, vendedores de aeronaves. Então, o senhor está coberto de razão, foi iluminado, essa questão do aeroporto pode ser aí uma grata surpresa muito em breve. Não, essa questão alfandegada que você disse não é só para saída de mercadoria daqui, mas para chegada também, né? Botucatu pode ser um polo de distribuição. A mercadoria vem da China, vem aqui primeiro, daqui distribui, vem dos Estados Unidos, vem para cá primeiro, daqui distribui. Aí você movimenta a cidade de uma forma fantástica. 6h53, mais ouvintes, Ellen. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem nome, o Will. Bom dia a todos, bom dia prefeito. No posto do CS1, em frente ao Senac, está havendo uma confusão em relação à alteração do atendimento da farmácia. Estão informando que agora não tem mais retirada de remédios lá, somente no posto da Secap, que atende 24 horas. Porém, desta forma, se passar no médico do CS1, precisa sair de lá e ir até a Secap só para pegar o remédio. A pessoa já não está bem e precisa se locomover até outro lugar para pegar um remédio para melhorar. Poderia analisar esta alteração? Não faz muito sentido. Ouvinte William, um dia abençoado a todos. Claro, William. Seu William, perdão, ótimo dia para o senhor. Coberto de razão, o Barduco já está anotando aqui. Eu posso estar enganado, mas a questão da farmácia do CS1 é porque a gente está modernizando aqueles prédios. Nós fizemos a reforma do CEL, que é o Centro Odontológico, que fica ali do lado, e o CS1, a minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que ele é a unidade que a gente está reformando. Pode ser que tenha alguma alteração na questão da farmácia por conta disso, mas vou checar, Ellen, se você puder passar o contato do ouvinte como você sempre faz, ainda pela manhã a gente retorna para o seu William, dando esse retorno. E só para aproveitar o ensejo que a gente está ali na beirinha, eu estive ontem ali voltando de Bauru
As obras ali daquele estacionamento da esquina seguem. Então, ali onde a gente tinha o antigo pátio de caminhões, Márcio, André, Lori vão se lembrar, a conexão desde aquela esquina até o terminal urbano, nós estamos transformando num grande estacionamento para servir o comércio de Botucatu. Nós estamos já na fase de aterro de toda aquela mata feia que tinha ali na Curuzu, em frente ao número 60. A gente está organizando, então, esse estacionamento que também vai servir o CS1. O CS1 está a 50 metros dali, logo está prontinho. Bom, perfeito. Posso dar uma sugestão, Marcos? Espera um pouquinho. Desse problema aí, parece que em cada posto, em cada CS1 aí tem um pouco de remédio, né, para distribuir, né? Não seria interessante você ter isso num único local? E olha, eu fui lá naquele posto e falaram que eu tenho que tomar, melhorar. Falaram, o senhor pode ir para casa que 15 minutos vai ter um motoboy te entregando. E você ter isso aí num único centro de distribuição, que seria muito mais fácil controlar o estoque, controlar a entrada e controlar a saída. E você tem lá meia dúzia de motoboy, olha, meu irmão, você precisa aqui tomar esse remédio, pode ir para casa que o remédio vai chegar primeiro que você lá. E alguém está entregando, porque daí você tem um único local, todo o remédio, o controle não fica mais fácil? Nós temos hoje em Botucatu uma farmácia em cada local. Então, cada posto de saúde de Botucatu tem uma farmácia lá dentro para essa entrega imediata. E esse conceito da entrega porta a porta é um programa chamado Dose em Casa. Esse programa Dose em Casa, que hoje atende aproximadamente 1.600 pacientes. Tudo isso? Tudo isso. Bastante. 1.600 pacientes são para aqueles pacientes que têm uma condição de baixa locomoção, ou porque estão acamados, ou porque tem uma condição de saúde, uma condição física com mobilidade reduzida. Então a gente já tem um programa sensacional. Eu acho bacana. Ele recebe como se fosse um delivery de restaurante, ele recebe um delivery de medicamento. Então a gente tem acesso ao receituário, a equipe da nossa saúde faz a separação do medicamento, ele recebe na casa dele. 1.600 pacientes a gente já tem no programa Dose em Casa em Botucatu. Parabéns. Bom, são 6h56, a gente vai fazer um intervalo. Perguntar pro prefeito antes, porque realmente a gente tem muito ouvinte para participar, ainda muitas perguntas dos ouvintes. O prefeito pode ficar mais um pouco. Tô à disposição de vocês. Então tá. Queria só aproveitar e mandar um beijo pro Fred, pra Nina e pra Prator, pra Cecé, pra Marcela, porque eles devem estar ouvindo a Prever indo pra escola agora. Que legal, que legal. Aliás, um bom dia a todo o pessoal que está indo pra escola agora, pessoal que está indo pro trabalho. Obrigado pela audiência. Vamos fazer um intervalo, já voltamos com a sequência do primeiro jornal. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje com a presença aqui ao vivo, na bancada do primeiro jornal, do prefeito Fábio Leite. E, de antemão, quero agradecer os ouvintes que têm mandado mensagem no WhatsApp, 3440-1009, pelo canal no YouTube, enfim. Vamos aos ouvintes, Ellen. Nós temos aqui o Alexandre. Bom dia a todos aí da bancada, espero que todos estejam bem. É Alexandre que está falando aqui. Gostaria de saber do prefeito se houve algum avanço na questão da manutenção do final da Avenida Deputado Daniel Manto, ali se encontrando com a rodovia Antônio Butignoli. Está em péssimo estado, ainda mais esses dias de chuva, abriu vários buracos. A gente que trabalha na Unesp faz esse caminho todos os dias. A gente desvia de um buraco e cai no outro. A gente precisa escolher qual buraco cair agora, né? Tenha um bom dia. Perdão, só o nome dele? Alexandre. Seu Alexandre, ótimo dia. Na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira, a gente reproduziu isso aqui também, repercutiu nos microfones da Prever. Eu estive mais uma vez na Artesp, em São Paulo. Essa foi a primeira reunião que a Artesp organizou, onde houve a participação da Artesp, da Rodovias do Tietê via APA e nós da Prefeitura. E um dos trechos que a gente tratou nessa reunião foi exatamente essa conexão entre a Dante Delmanto e o Antônio Butignoli, que é um trecho de estreitamento de pista, né? Tanto Antônio Butignoli quanto Dante Delmanto são pistas duplas, e ali embaixo da ponte da Rondon, elas viram pista simples. Bom, o que eu propus para eles? Ali é um trecho concessionado, né? A Marechal Rondon e todas essas adjacências pertencem à rodovia do Tietê via Ápia. Eu me propus a entregar o projeto executivo dessa obra de conexão, já estou fazendo esse projeto executivo, e me comprometi em fazer a execução dessa obra 100% com recurso público municipal. O único pedido que eu fiz é que eles acelerem a questão da aprovação do projeto. Graças a Deus, ali a gente vai conseguir fazer essa duplicação sem mexer nos pilares da ponte. Entendi. Existe, é por Deus mesmo, não adianta. Existe espaço suficiente para a gente duplicar sem mexer nos pilares. Lógico que a gente tem que fazer o reforço estrutural, mas os pilares não serão mexidos. A gente deve entregar esse projeto para a Rodovias do Tietê ao longo do mês de maio, para
para que eles façam autorização e a gente execute o serviço. A nossa ideia, seu André, né? Alexandre, desculpa, é que essa obra seja executada ainda em 2026. Mas a gente sabe de toda a morosidade que se tem de aprovação de projeto, de execução de projeto, etc. Mas a nossa ideia é que aconteça ainda nesse exercício. O Renan Pontessotto mandou pra gente aqui, falou que ouve a gente todo dia, mandando um abraço pro Márcio. Grande abraço, Renan. Estou ouvindo vocês e gostaria de perguntar pro prefeito Fábio Leite se teremos a revitalização da Rua Amando de Barros. Rua Amando de Barros? Seu Renan, ótimo dia pro senhor. Obrigado pela questão. Eu confesso que aqui naquele trecho agora, a próxima empreitada nossa, que já está também o pacote em licitação, é o trecho da Floriano. A gente vai revitalizar. A gente fez a primeira parte da Floriano, da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão, e agora a gente tem a segunda etapa da Floriano, que mais uma vez a gente foi abençoado. Vocês se lembram que quando eu divulguei a obra da Floriano, eu divulguei em 3 etapas. A gente conseguiu juntar a etapa 2 com a etapa 3. Então a próxima empreitada que nós fizermos na Floriano, que deve ser também ainda no primeiro semestre, ela vai pegar da Borracharia do Alemão até o Teatro Municipal, até ali a Praça da Bíblia, a Praça do Para Todos. Então a gente resolve, boa arrancada, e aí a gente conecta a Floriano com a Rua Amando de Barros. Essa é a previsão que a gente tem para essa área comercial nesse momento, nesse exercício de 26. A Ângela Campos, bom dia, prefeito, parabéns ao Grupo Prever. Bom dia ao Grupo Prever. Gostaria de saber do prefeito se o Instituto Federal vem ou não para Botucatu. Obrigado. Dona Ângela, ótimo dia para a senhora. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez em relação ao Instituto Federal, e vou contar aqui um pouquinho. E tudo que for necessário fazer, a gente vai continuar fazendo para trazer um instituto. Nós oferecemos um prédio aqui na cidade, na antiga instalação da CESP, toda aquela área. Os técnicos do Instituto Federal estiveram aqui em Botucatu, se eu não me engano, em outubro do ano passado, em outubro de 2025. Aprovaram a área que nós oferecemos para o governo federal. Aí pediram para que a prefeitura entrasse com um compromisso de fornecer vigilância, limpeza e alimentação. Eu confirmei esse compromisso, protocolando isso ao Ministério. Na última ida que eu estive em Brasília, a gente repercutiu aqui também nos microfones da Prever FM, com o nosso vice-presidente, Dr. Geraldo Alckmin. Esse foi o único tema que eu levei da cidade de Botucatu para despachar com ele. Segundo os próprios técnicos do Instituto Federal, falado pelo reitor do Instituto Federal para mim pessoalmente, a proposição de Botucatu é uma das melhores do Brasil em termos de infraestrutura, é uma das que está até mais pronta, André, em termos de infraestrutura oferecida para o Instituto Federal. A decisão agora é eminentemente política do governo federal. Por isso que eu fiz essa interação com o nosso vice-presidente. Eu diria à senhora que as chances da gente receber o Instituto realmente são grandes, porque tecnicamente a gente cumpre com louvor, né, todos os requisitos que foram exigidos pelo governo federal e a disposição da prefeitura em fazer tudo o que eles quiserem para a gente trazer esse importante instituto, esse importante conhecimento, né, voltando à questão que o Lorival falou no começo da entrevista, para nossa cidade de Botucatu. Tem um prazo dado para essa resposta? Não tem. O presidente Lula, na virada do ano, André, você vai se lembrar, porque vocês repercutiram aqui também, ele anunciou uma lista de 100 municípios, isso na virada de 25 para 26, ocasião antes até de eu ter estado com o nosso vice-presidente, e agora tem uma segunda lista que eles estão para divulgar, porque alguns não vingaram, eles cresceram o investimento do governo federal. A nossa expectativa é que Botucatu esteja nessa segunda lista de investimentos do Instituto. O Glauco está perguntando aqui sobre a Lei 15.326/2026, Lei Federal, aplicação da Lei Orgânica do município, sobre a valorização dos auxiliares de desenvolvimento infantil do município de Botucatu. Passa essa pergunta para o nosso queridíssimo prefeito, por favor. Como ele chama? Glauco? Seu Glauco, ótimo dia para o senhor. No advento dessa lei, que a gente fala que é a lei dos atendentes de creche, mas ela não é específica aos atendentes de creche, a gente também teve aquela lei do descongela, né? Então foram 2 leis aprovadas no âmbito federal, com aplicação nos municípios. Para o descongela, o que é o descongela? No período da pandemia, através de uma resolução do governo federal, todos os benefícios para os servidores públicos municipais, como licença biênio, sexta parte, foram congelados naquele momento que vivíamos, e agora, nesse ano de 2026, saiu a lei do descongela para que essa situação seja regularizada. Botucatu, 15 dias depois que a lei foi promulgada, foi decretada, nós implantamos na nossa folha de pagamento. Então, desde janeiro, os nossos servidores já foram beneficiados ou foram
regularizados, vamos dizer assim, com o descongela. E a gente trabalha agora nas análises para ver se o descongela cabe no conceito retroativo. Para você ter uma ideia, são 175 mil cálculos que o RH está fazendo para a gente poder avaliar todo esse cenário e tomar as decisões. Em relação a essa questão do piso do magistério, como isso surgiu? Existiam empresas privadas e prefeituras que contratavam profissionais para fazerem o papel de professor, mas davam outra descrição de cargo para fugir do piso do magistério. Então eles criavam lá um cargo orientador de atividades pedagógicas. Eu estou chutando aqui, acabou de me ocorrer isso. Para quê? Para não chamar de professor aquele concurso público, para não ter que aplicar o piso do magistério. Essa lei que o nosso ouvinte Glauco colocou, ela veio para regularizar essa situação. Então o que a lei fala é o seguinte, amigão, independente de como você trata, como você chama a atividade, se é uma atividade que no seu edital, no seu concurso, exigiu pedagogia, etc, etc. Isso é uma função pedagógica, aplica-se o piso. Esse é o conceito da lei, essa é a letra da lei. O que Botucatu fez? Nós já fizemos toda a análise jurídica em cima dos cargos que nós temos, em cima da legislação que nós temos, em cima do estatuto que nós temos. Contratamos pareceres terceiros e mandamos toda essa nossa análise para o Tribunal de Contas. Então a gente aguarda agora um posicionamento do Tribunal de Contas para nós tomarmos essa decisão de se essa legislação federal tem aplicabilidade em Botucatu ou não. O que eu posso antecipar é que Botucatu, diferente desses exemplos que eu dei, não usava esse artifício. Então os nossos cargos, né, as nossas descrições de cargos, as nossas exigências, não tinham esse artifício de fugir do piso do magistério. Então é assim que a gente fez a análise, é assim que a gente aguarda um posicionamento do Tribunal de Contas e tão logo a gente tenha esse parecer final, a gente faz a devida mudança na legislação se necessário for. A Vanessa perguntou aqui, prefeito, sou corredora aqui em Botucatu e gostaria de saber sobre a segurança e a convivência na ciclovia perto do Lajeado. Hoje, ciclistas que precisam fazer treinos mais fortes dividem o espaço com pedestres, pessoas passando com cachorro e outros corredores que acabam invadindo a pista. Eu respeito a ciclovia, mas nossa classe de corredores acaba mal vista por conta da atitude de alguns. A prefeitura tem algum projeto para resolver isso? Por exemplo, uma divisão física mais rigorosa entre corrida e pedal, a criação de um bolsão de estacionamento para liberar a rua e alargar as pistas ou até mesmo a construção de um velódromo fechado exclusivo para ciclistas? Dona Vanessa? Isso. Ótimo dia para a senhora já deu exatamente o que a gente está fazendo. Se a senhora perceber, para quem sai do Lajeado, né, no que a gente fala da entrada nova do Lajeado, que já tem alguns anos, né, a entrada nova, mas para quem sendo nova. para quem sai do Lajeado pela entrada nova sentido cidade, do lado direito da senhora, a senhora vai ver que a gente já terraplanou todo aquele quarteirão. A terraplanagem já está concluída e agora a gente vai fazer a pavimentação ali. Não sei se com paver, né, com aquele intertravado, ou se com BGS. As equipes da infraestrutura trabalham ali. Ali vai ser nosso bolsão de estacionamento. Tem quase 100 metros lineares ali para acomodar os veículos. Por quê? Porque a gente vai fazer exatamente a separação que a senhora falou. Nós vamos ter 3 faixas ali na Avenida Universitária. Aprendi com os arquitetos, né? A velocidade é sempre da menor para maior. Então, para quem vai estar na primeira faixa, que é que fica próximo ao canteiro central, serão os pedestres. Na segunda faixa, indo para o sentido da rua, os ciclistas. E a terceira e última faixa, a faixa de rolagem dos veículos. Por isso o bolsão. Porque quando a gente começar a implantar essas 3 faixas, você não vai poder parar veículos ali ao redor e o bolsão vai fazer às vezes, né, desses veículos que ali ficam parados. Para a senhora ter uma ideia, eu corro ali. De segunda e sexta-feira é ali que eu corro. Eu estive num dos sábados com a equipe da Semutran fazendo a contagem dos veículos. 7 horas da manhã do sábado, nós temos entre 50 e 60 veículos parados na Avenida Universitária naquele trecho, contado pela Semutran. Por isso que esse bolsão foi feito com essa extensão toda, para a gente acomodar todos os veículos. E dando certo esse conceito, nós vamos levar essas 3 faixas, ou esse conceito do pedestre, ciclista e carro, para as grandes avenidas, como por exemplo a Avenida do Linhão lá do Comerciários, Ouro Verde, e a gente espalha esse conceito e esse regramento que a senhora bem colocou entre pedestres, ciclistas e veículos. Rapidinho só, eu acho que quando da implantação tem que colocar alguém orientando, porque o difícil, e eu sei porque eu moro naquele entorno, então eu passo todo dia, várias vezes por dia,
As pessoas acabam não respeitando aonde é para bicicleta, onde é para o pedestre. É complicado isso. Então, acho que nos primeiros dias da implantação, alguém orientando ali, olha, é por aqui, por favor, tal, para as pessoas saberem como usar, né? André. Vamos com áudios agora? Vamos lá, por onde vocês querem começar aqui? Pelo começo. Vamos lá. O Júlio César mandou um áudio aqui, mas na verdade eu vou tentar resumir o áudio dele aqui. Ele fala, prefeito, a respeito das calçadas e árvores que foram retiradas das calçadas, que ficou, ele fala daquele toquinho, né, ainda da árvore, e mesmo ainda as pessoas que deixam material de construção, lixo, esse tipo de coisa. Ele pergunta ao prefeito se há algum tipo de ação da prefeitura em relação às calçadas da cidade. Como que é o nome dele, perdão? Júlio César. Seu Júlio, ótimo dia pro senhor. Bom, eu vou de trás para frente na pergunta, né? A questão do descarte irregular de resíduos no município tem sido uma grande questão, um grande problema. Para o senhor ter uma ideia, eu recebi do Acontece na quinta-feira passada, ou sexta, se eu não me engano, um descarte irregular ali na conexão, André, da Nicola Zapponi, entre Vila Real e o Santa Elisa. Você vai se lembrar, foi um vídeo de um ouvinte que vocês reproduziram, o Júnior me mandou do Acontece. Nós fizemos essa limpeza no sábado da Páscoa. Na segunda-feira já tinha descarte novamente no mesmo trecho. E eu falo porque a gente faz o acompanhamento pela nossa equipe da zeladoria. Eu comentei que na segunda-feira eu desci pro Pátio 8 e o trajeto que eu fiz, eu saí ali do Ginasião, passei pela Rafael Serra, subi a rua da Igrejinha de Santo Antônio, virei à esquerda na Avenida do Linhão e fui até a entrada do Pátio 8, que o André acabou de mostrar no mapa aqui. Esse trecho a gente limpou na sexta-feira santa. Na segunda-feira, quando eu desci, já devia ter uns 6 pontos de descarte ali por baixo, fácil. E ali na região leste a gente tem inclusive um ecoponto. Por que eu tô falando isso? Eu clamo a nossa população. Nós temos um serviço na prefeitura de recolha de materiais inservíveis, que a gente fala, dos volumosos, né? Resto de sofá, resto de armário, essas coisas que realmente atrapalham a vida da gente quando são antigas. Mas antes de fazer o descarte na calçada, antes de jogar num terreno baldio, aciona a prefeitura. É só abrir um protocolo ali na ouvidoria, quer seja pessoalmente no Paço Municipal, quer seja pelo site da prefeitura, e as equipes da zeladoria fazem essa recolha, né? Tudo isso pra gente prevenir não só o embelezamento da cidade. É feio você ver material jogado, mas além da questão de embelezamento, a prevenção à dengue, a prevenção aos escorpiões, o respeito ao seu vizinho, né? De você ter aquele entulho ali. Então só eu começo falando dessa questão do entulho, porque realmente a gente tem tido muitos problemas com isso aqui na cidade. As calçadas continua sendo um grande desafio, assim como a questão dos terrenos baldios. A gente encerrou no mês passado um pacote de licitação de R$280 mil, onde a gente refez 20 trechos de calçada do município, que eram de responsabilidade da prefeitura. Um dos trechos ali na José Barbosa de Barros, subindo do Parque Municipal, uma esquina antes do Exatamente. Parque Municipal, aquela esquina ali. Aquela lateral. Em frente ao colégio ali do colinho, antigo colinho da mamãe. Então, tudo isso são ações que a prefeitura vem fazendo e a gente vai, através da nossa equipe de infraestrutura, através da equipe da própria zeladoria, notificando os proprietários para a gente regularizar também essas questões de calçamento aqui em Botucatu. Toda obra que a gente fizer, é importante esse detalhe, o Márcio abriu a entrevista de hoje perguntando da Tenente João Francisco e Major Matheus. Toda obra que a gente fizer de infraestrutura na cidade, a gente definiu como padrão que você faz a recomposição de calçada e a recomposição asfáltica. Então, todo lugar que a gente fizer uma inserção agora, Márcio, eu comentei aqui na pergunta do Louri, ou do nosso ouvinte, perdão, do CS1, que eu falei que a gente está mexendo no estacionamento ali da Curuzu. Além do estacionamento, todo o calçamento que conecta a esquina ali da Curuzu, da Rafael Sampaio, até o Camelódromo, está sendo revitalizado. Então, a nossa ideia é inserir em toda obra que a gente fizer, calçada e pavimento. Calçada e pavimento. Perfeito. A gente tem aqui um áudio do Leandro Leonardo também, falando a respeito de iluminação pública. Bom dia, bancada do Primeiro Jornal. Bom dia, o prefeito Fábio Leite. Prefeito, aqui é o Leandro Leonardo. Prefeito, em relação ainda à iluminação pública, né, sendo repetitivo, né, eu espero que o senhor tente entender assim um lado da população, que esse problema não é de hoje, né? E queira ou não, o senhor já está no segundo ano seu, teve 8 do Pardini, né? E o senhor também fez parte desse governo e nada foi feito.
né? Continua mais de uma década aí e continua a iluminação precária em Botucatu. E o outro ponto que eu queria falar com o senhor era sobre aquele mato alto, onde as pessoas têm que transitar no meio da via, e não tem iluminação adequada também. Quando você vê, já está em cima, tem que tirar o carro, que é entre o Jardim Aeroporto, entre o cemitério do Jardim Aeroporto ali, até a entrada da FATEC, do estadual. O senhor tem alguma posição sobre isso? Seu Leonardo, ótimo dia para o senhor, prazer falar contigo novamente. Esse nosso ouvinte, ele participa de todos os programas, né, jornalísticos, e eu encontrei ele numa outra rádio quando estive pessoalmente. Bom, a questão da iluminação a gente tratou no bloco anterior, né? A solução definitiva para isso é a questão dessa concessão, dessa parceria público-privada, para que a gente modernize todo o parque. Enquanto isso não acontece, a gente vai seguir fazendo como a gente faz, inclusive com o senhor. O senhor manda os casos pra gente. Bento Lopes é um exemplo. Foi uma demanda que o senhor trouxe pra gente e a gente fez a iluminação da Bento Lopes, independente da questão da concessão. E em relação a esse mato, eu também acho que havia comentado com o senhor na última entrevista, essa área é uma área do Estado, que inclusive eu tô pedindo pro Estado a doação. Ela fica ali entre o nosso cemitério Jardim e a FATEC. É uma área que eu estou demandando para o Estado para que seja doada para o município, uma área de aproximadamente remanescente ali de 250 a 300 mil metros quadrados. É por isso que essa manutenção não acontece com tanta frequência. Na própria FATEC, a gente tem muito contato com os diretores, eles pedem apoio da nossa zeladoria para que a gente faça essa manutenção para eles, às vezes do Estado, né, que deveria estar presente. Mas eu peço para a nossa equipe de zeladoria ver essa questão do mato que o senhor colocou. Prefeito, me diz uma coisa, só uma curiosidade minha. Eu sei, a responsabilidade é lá do Estado, carpir, aquele lugar, limpar. Se você apertar o louco e ir lá entrar e limpar, o que ele vai fazer? Vai mandar te prender? Eu vou dar um exemplo para você aqui pertinho de vocês da nossa estação ferroviária. Toda essa área que começa ali no viaduto Joséí de Lara Carvalho, vai até Rubião Júnior, esse trecho lindeiro que a gente fala, a ferrovia, a antiga ferrovia, que está abandonado, é uma área que pertence ao governo federal, a SPU, para ser mais exato. As casas aqui que você sempre sugere que a gente faça ampliação da Vital. Aperta o louco, e daí? O assentamento Mahatma Gandhi. A gente de vez em quando aperta o louco. As equipes da zeladoria vêm aqui na estação ferroviária quase que de madrugada. Quase no horário que o Márcio está acordando e começando logo depois o primeiro jornal. Toda vez que a gente vem, vão 2 cidadãos ali com um celularzinho. Filmam, denúncia. Filmam, denúncia. Tá, mas o que acontece? Nós estamos só fazendo a limpeza. Acontece... No rigor da lei, a prefeitura está entrando numa área que não pertence à municipalidade. A prefeitura está colocando serviços públicos numa área que não pertence à municipalidade. Eu sei que nós temos argumento em relação à saúde pública e é o argumento que a gente usa. Mas existem esses riscos. O prefeito tem uns terrenos na cidade, se você quiser limpar, eu não vou te processar não, tá? Fica à vontade. Mas a gente multa. Manda a conta depois. Não, porque ele tá querendo entrar para limpar uma área que não é dele. O cara vai reclamar ainda? Tem que dar uma surra de vara nesse cara. 7h24, Ellen. Tem um áudio agora do Antônio Carlos. O pessoal da Prever FM, meu nome é Antônio Carlos, e eu queria fazer uma pergunta para o prefeito. Se ele viu o negócio de montar um hospital municipal para cachorro. Eu já conversei com ele já sobre esse assunto, que lá na Unesp está um absurdo para a gente pagar lá. A gente é pobre e a gente tem bastante cachorro. Então, tem bastante gente que tem bastante cachorro. Quando vai para a Unesp, já paga da entrada para um absurdo. Depois da consulta paga de novo. Depois vem a conta lá, né? Que nem sempre é o que foi feito, porque eu estava do lado, eu vi. Foi cobrado uma coisa que não foi usada. Foi muita coisa. Onde você viu uma caixa de luva para um cachorrinho de... Uma caixa de luva? Pode uma coisa dessa? Não tem condição, né? Alguma tá... Não sei, vamos falar mais nada. Mas é o seguinte, vamos conversar sobre o Hospital Municipal para Animais. Se vai sair ou não, na legislação dele, na lei dele aí, no tempo de serviço dele aí, para ele ficar na prefeitura, se vai dar tempo de montar um hospitalzinho, né, para nossos animaizinhos. Tá bom? Obrigado, viu? Eu não sou muito de falar porque eu não sou locutor. Se eu fosse locutor, eu estava... Nossa, sei lá onde eu estava também. Tá bom, obrigado, viu?
Seu Antônio Carlos, ótimo dia pro senhor. O senhor é uma pessoa sensacional, viu? Uma delícia ouvir o áudio do senhor aqui. Muito, muito, muito simpático. Tem uma voz gostosa. Sem dúvida nenhuma. Se Deus permitir, ainda nesse primeiro semestre, nós no ano passado, no primeiro ano de governo, a gente fez a tentativa de abrir o nosso hospital veterinário através de chamamento público para organizações sociais. E por incrível que pareça, nós fizemos 3 chamamentos públicos. Nós tivemos a participação de OSs, né, organizações sociais, nos 3, e nenhuma conseguiu apresentar um plano de trabalho que fosse condizente com o serviço que a gente precisa. Por incrível que pareça. Então a gente agora, no início do ano, a nossa Secretaria Adjunta, né, da Causa Animal, que é capitaneada aí pelo Palinha, a gente mudou a estratégia, a gente está estabelecendo um convênio, eu ainda não posso infelizmente abrir a instituição, mas a ideia da gente viabilizar o nosso hospital público veterinário vai ser através de um convênio com uma grande instituição, e se Deus permitir, isso acontece ainda nesse primeiro semestre, e tem a ver exatamente com o início da frase do senhor. Um hospital público veterinário, especialmente para aquele nosso cidadão, para aquele morador de Botucatu, que tem uma condição social mais difícil, uma condição social que realmente precise desse amparo gratuito para cuidar dos nossos animaizinhos. Tem uma pergunta aqui foi enviada um pouco mais cedo, da Graziela. Ela disse o seguinte: sobre transporte público para estudantes. O estudante tem direito de pagar meia no transporte público, apresentando a devida documentação comprobatória a cada 6 meses. Isso é exigido pela empresa aqui em Botucatu. Aí você carrega o cartão do estudante pagando meia. Porém, se acaba o que está no cartão, na catraca a empresa cobra inteira do estudante. O que acho que não condiz. É um direito porque a catraca, mesmo com a carteira do ônibus de estudante, cobra inteira. Isso está correto? Pergunta ela aqui. E ela agradece a disposição do prefeito em estar essa hora da manhã já atendendo a população. O nome dela, André? Graziela. Dona Graziela, ótimo dia para a senhora. Sim, a gente tem o conceito da meia para estudante aqui em Botucatu, e o funcionamento é como a senhora falou, para que a gente tenha um controle, né, e não tenha um mau uso dessa questão da meia passagem que a gente fala. Faça esse cadastro, né, ali no centro de atendimento que se tem, se eu não me engano, na Curuzu, em frente o estacionamento onde a gente está fazendo. Então a senhora faz o cadastro e a senhora passa a fazer jus na catraca eletrônica do pagamento da meia passagem, como a gente fala. Então isso funciona, e a gente também tem na prefeitura, que o cadastramento acontece no início do ano, aquele apoio, que é o programa de apoio ao estudante, o PAI, que a gente faz o apoio financeiro para aqueles estudantes de Botucatu que cursam alguma situação, né, algum curso que não é oferecido em Botucatu e precisam sair de Botucatu com transporte. Então a prefeitura também apoia essa situação. Então a gente tem esses 2 processos, mas esse funcionamento desse cadastramento que a senhora comentou é justamente para a gente ter um controle para que não tenha evasão, né, desse benefício ou dessa possibilidade da meia passagem. Bom, são 7h29, vamos fazer mais um intervalo, agradecendo a grande audiência do Primeiro Jornal nesta manhã de quinta-feira, com a presença do prefeito municipal ao vivo aqui na bancada do Primeiro Jornal. Já voltamos. Agora são 7h35, voltamos com o Primeiro Jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira, recebendo aqui no estúdio, na bancada do Primeiro Jornal, o prefeito da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Antes de continuar com o prefeito, só uma notícia boa para quem gosta de tênis: o nosso João Fonseca acabou de vencer pelas 8ª de final do Master Monte Carlo, o francês Rinderknecht. Venceu por 2-1. Parabéns ao João Fonseca, que está cada vez mais se destacando no tênis mundial. 7h36, e os ouvintes, Ellen? Nós temos um áudio agora da Tereza. Bom dia, prefeito Fábio Leite. Meu nome é Tereza, eu sou moradora aqui do distrito de Rubião Júnior. Eu queria saber quais são as políticas que estão destinadas aqui para o distrito de Rubião Júnior, porque aqui é muito feio, a entrada é feia e nós temos um ponto turístico aqui muito bonito. Então, eu queria saber quais são as políticas destinadas agora para 2026 para o distrito de Rubião Júnior. Dona Tereza, ótimo dia para a senhora. Bom, esse ano de 2026, a região de Rubião Júnior, eu diria que a principal política é a questão da saúde. A gente ali próximo ao campo de Rubião Júnior, 2 quadras ali sentido Vida Nova. A gente tem a unidade de saúde, uma unidade de atenção básica em construção. E no terreno de baixo, onde a gente tem ali alguns postes colocados, um depósito de postes, vai ser a nossa 3ª unidade de urgência e emergência.
eu comentei um pronto-socorro. Eu comentei aqui no início da entrevista, né? Que a gente tem o pronto-socorro adulto ali próximo ao cemitério, o pronto-socorro infantil nas instalações do HC, ambos mantidos pela prefeitura. Agora, nesse mês de abril, começam as obras da nossa segunda unidade de pronto atendimento, de pronto-socorro, aqui no Hospital do Bairro, uma unidade que vai atender adultos, crianças e atendimento odontológico. E a terceira é essa unidade de pronto atendimento, que vai ser na parte de baixo aí do Vida Nova, né, da unidade de saúde do Vida Nova, uma nova unidade de atendimento também de urgência e emergência que vai atender adultos e crianças. Então eu diria para a senhora que em 2026 talvez a grande iniciativa nessa região sul, região oeste, região de Rubião, é a questão da saúde, unidade de saúde e uma unidade de pronto atendimento. Mais perguntas? Eu já comentei aqui, prefeito, que antigamente a gente só via ônibus lotado de manhã indo para Rubião. Agora a gente vê ônibus lotado indo e vindo. O Rubião cresceu tanto que você não cuidar bem de lá, ele se emancipa. Eu tenho o maior carinho por Rubião. Eu já morei em Rubião, Márcio. Eu com o papai morando em Rubião. Onde você não morou, hein, Lorival? Eu deixava de pagar aluguel aqui e tinha que ir pra lá, meu irmão. A vida foi difícil, parece que foi fácil, né? Agora melhorou um pouquinho, agora tô conseguindo respirar, mas lá atrás foi duro, meu. Bom, falar nos corres da vida, essa semana nós recebemos aqui na segunda-feira, prefeito, 3, eu não vou falar nem promessas, 3 realidades do esporte botucatuense, né? O Jean, o Pedro Henrique e a Sara, né? Com o técnico Mário Vasquez, que estão ranqueados, tem um, inclusive, acho que o Pedro está em 12º no mundo. Olha só, hein? Né? Que vão dar muitas alegrias, vai ser difícil Botucatu segurá-los aqui, inclusive. Pinheiro já está de olho nos 3, né? Enfim, e é um orgulho para a cidade termos atletas nesse nível, não, prefeito? Quando a gente volta no início da entrevista, né, falando de Botucatu, o Botucatu é maravilhosa em todos os sentidos e também no esporte, né? Eles são exemplos, né, frutos aí de investimentos que a gente tem feito pesados na questão esportiva em Botucatu. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje, através dos chamamentos públicos, que são as escolinhas, que são os primeiros passos por onde eles passaram num passado aí recente, mais de 7.000 atletas atendidos. Você tem desde das crianças pequenas de 4, 5 anos, começando as suas atividades esportivas, até a nossa melhor idade, os nossos jovens idosos, né? Do vôlei adaptado, enfim, passando por todas as modalidades. E olha que interessante, Márcio, as coincidências aí, eu não acredito em coincidência nem em sorte, eu acredito em Deus, mas nessa semana, na mesma semana que vocês proporcionaram essa entrevista, nós fizemos a divulgação do programa Bolsa Atleta, da Prefeitura Municipal de Botucatu, um programa que, na minha gestão, nós dobramos em termos de investimentos financeiros e atletas contemplados. O programa desse ano contemplará 170 atletas, R$1.665.000 de investimento. O que é o Bolsa Atleta para esse nosso ouvinte da Prever que não sabe? Todos aqueles atletas que representam o Botucatu em alguma competição, jogos regionais, federações, jogos abertos, etc., quando tem performance, quando tem resultado, eles fazem jus a uma bolsa da prefeitura que vai de R$500 a R$1.500, a depender do resultado. Botucatu tem um dos maiores programas de Bolsa Atleta per capita do Brasil, para você ter uma ideia. Tem uma grande cidade, pode falar o nome, vai, eu vou falar. Tem uma grande cidade que é Campinas, para você ter uma ideia de comparação, o programa Bolsa Atleta de Campinas esse ano distribui algo em torno de R$500 mil. Uma cidade como Campinas, o nosso distribui R$665 milhões. Legal. 3 vezes mais. Isso é uma iniciativa. Então, eu vou lançar um desafio aqui, prefeito. Deixa eu só... Vou lançar um desafio bom. Mas, e ontem, a gente fez a divulgação de uma questão interessante, Márcio. A prefeitura, para os atletas do atletismo, das corridas, a prefeitura começa esse ano a bancar a federação, que a gente fala, a inscrição desses atletas na federação. Também de forma inédita, os atletas que a gente fala de pista, né? Como foram os representantes que tiveram aqui nessa semana, já faziam os seus credenciamentos, as suas federações, por instituições aqui de Botucatu. E esse ano a prefeitura está bancando essa inscrição, está bancando essa federação, tanto para os atletas de pista e a inovação, para os atletas de rua. Então temos aqui o Barducão, um abraço, Barduco, deve estar nos ouvindo, né? E vários atletas que correm aqui por Botucatu. Então a gente também tem essa iniciativa ao longo dessa semana. Então, uma semana para ser comemorada do esporte aí. Desculpa, Louri. Não. É que eles me mandaram aqui um pedido de um patrocínio para eles irem para a Argentina agora, no dia 18, uma competição. Então, até como um presente para a cidade, prefeito,
A Prever FM vai pagar metade. Consegue outro empresário para pagar outra metade. Você tem tantos amigos. Pedido seu ninguém nega. Vamos batalhar. Então, ó, o Prever FM vai pagar metade dessa viagem desses atletas para ir lá para Argentina. Que legal. E se o prefeito conseguir a outra metade, tá garantido aqui, ó. Isso é um presente da Prever FM para Botucatu, porque essas crianças, podemos falar assim, né, Márcio? Porque para nós são crianças, pô, representam o melhor que nós temos, sabe? Porque o esforço deles, a dedicação deles, a vontade de vencer, é a vontade que Botucatu tem de vencer. E eu me vi neles, sabe? Eu não sei correr, tenho uma vontade de correr, mas não aprendi a correr. Eu aprendi malemar a andar, né? Mas eu vi neles uma vontade de vencer, que é a vontade de vencer de cada botucatuense. E quando eles estiverem correndo lá na Argentina, cada passo deles vai ser um passo nosso, Fábio. Consegue outro empresário? Liga para um amigo aí, quem sabe dar metade. Não é tão caro, mas também não é tão barato. Por isso que eu não consigo dar tudo, mas metade eu consigo. Até onde eu vou, eu vou. O Mário Vasques e o Marcelo Diacardi, que são os treinadores dos jovens atletas aí, acompanham o Primeiro Jornal todo dia e já estão contentes com a notícia, né? Para conseguir a outra metade, né, prefeito? De repente já é uma meio caminho andado. Vamos fazer contatos. Aqui vamos, o orçamento. Vamos ligar pros amigos. Vamos ver se o prefeito tem amigos na cidade. Quem é amigo do prefeito, liga para ele aí, ó. É só metade, a outra metade o Prever vai dar. É agora a hora de se manifestar. O ouvinte tem Posso trazer mais uma escrita aqui? O Kleber está perguntando para o prefeito. Gostaria de saber do nosso prefeito se tem algum planejamento para a melhoria da ligação entre o Jardim do Bosque e o Parque dos Pinheiros. Obrigado. Jardim, como é o nome dele, perdão? É o Kleber. Seu Kleber, ótimo dia pro senhor. Jardim do Bosque, Parque dos Pinheiros. Eu tô tentando resgatar. Para quem não conhece ali, o Jardim do Bosque é aquele bairro que fica atrás do Santa Maria. E tem uma passagem de terra que você passa por ali, quando você sai do Maria Luísa, ali daquela região, uma avenida que ela acaba numa estradinha de terra. Isso. E ela vai ligar no Parque dos Pinheiros, que fica em frente à Coab 1. Isso. Essa é a ligação, é isso, né? Eu confesso pro senhor, eu tô tentando resgatar da memória aqui se essa foi uma das obras que foram priorizadas para esse semestre. Eu vou ficar devendo a resposta. Por favor, André, passa pro Barduco aqui o contato do nosso ouvinte e eu me comprometo em fazer em dar essa resposta ainda hoje. Eu confesso aqui que eu não me lembro da gente ter esse trecho nessa priorização desse semestre. Um trecho que sempre me vem à cabeça, na realidade 2, que a gente vai fazer a interligação, é a ligação ali do Bem-TV com o Cambuí e a ligação do Distrito 4 com o Bem-TV. Essas duas eu me lembro que são trechos de conexão que a gente começa a trabalhar nesse ano também. Então, falando ainda de conexões, o Carlos quer saber se tem a possibilidade de fazer uma revitalização na ponte que liga o Jardim Itamaraty com o Jardim Cambuí e se vão fazer o recapeamento da Avenida João Batista Carnieto, pois tem muito buraco. Chegamos lá. A gente começou a parte de recap aqui na região norte, nessa Vila dos Lavradores, Jardim Paraíso. Depois a gente vai para 2 trechos, um na região leste, Vila Maria e Bairro Alto, e aquele trecho Vila São Luís, Vila Paraíso, para baixo ali da Vital Brasil, e depois a gente na sequência ataca outros locais da cidade. André, tem alguma? Tem bastante aqui, ainda tô tentando ver qual que foi na hora. Tem mais áudio, não tem, Ellen? Tem mais um relato da Priscila, bem longo, mas falando principalmente a respeito do pronto-socorro da Unesp. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Eu queria fazer, na verdade, um relato do que eu presenciei ontem no Hospital das Clínicas, lá no pronto-socorro. Eu tô com uma mãe de 84 anos internada lá, ela deu entrada na terça-feira com sintomas de infarto. Ela, que é uma senhora cardíaca, né? Foi prontamente atendida, recebida lá dentro e ficamos esperando até, era umas 10h30 mais ou menos, quando a gente foi questionar se tinha alguma notícia, se os exames tinham saído, né? E pra gente saber também o que a gente ia fazer, se a gente deveria ficar o resto da noite, se a gente deveria ir embora, enfim. Fomos bem mal atendidos, mas até aí tudo bem, a gente releva algumas coisas. E conseguimos entregar para minha mãe um celular, porque apesar dessas condições dela, ela é uma pessoa bem lúcida, bem desenrolada, então o celular para ela era um meio de contato com a gente. Porque nós não conseguimos um contato interno, não tinha nenhum médico para nos atender, nenhuma informação de lá de dentro,
E a única coisa que nós obtivemos ali na frente foi que provavelmente ia demorar muito o retorno, né? Porque tinha muitos pacientes e que era melhor a gente ir para casa e que se acontecesse alguma coisa, a Unesp nos ligaria. Enfim, fomos embora e eu retornei na visita de ontem, às 4 horas, que é o horário de visita lá do HC, das 4 às 17. E tinha muita gente, era um caos. O atendente da porta, ele não consegue dar nenhum tipo de informação, é tudo muito obscuro, assim, para as pessoas que estão ali ansiosas em entrar, em ver os seus parentes que estão externados, né? E aí ali umas pessoas vão ajudando as outras e a gente entende que são alas, né? Então tem a ala azul, tem a ala vermelha, acho que a ala azul e a ala amarela. E a ala da emergência. No caso, a minha mãe está na ala da emergência. E essas alas demoraram muito para ser chamadas. Então foram chamadas, mas já eram assim quase 5 horas da tarde. Tinha pessoas ali que estavam de 2 ou 3 reclamação da ouvinte Priscila, inclusive, que tem que ser, acho que mais encaminhada para a Unesp, inclusive, né? Mas a gente percebe, prefeito, que as pessoas aproveitam a oportunidade do prefeito, uma autoridade, a maior autoridade do município, estar aqui, e são os reclamos. Todo mundo tem um problema, né? E vai em busca da sua solução, né, prefeito? Mas eu acho que isso aqui um encaminhamento direto para a Unesp, né? E é bacana só a gente aproveitar o ensejo, Márcio, e a gente pode fazer esse encaminhamento pelo próprio Barduco. Ellen, se você puder mandar esse áudio, e a gente preserva a identidade da ouvinte, não vamos expô-la, mas isso tem a ver com o que a gente falou no começo da entrevista, né? Botucatu é um centro de referência médico. Todo esse relato que a nossa ouvinte fez, eu estou interpretando que é aquela área da Unesp, do HC, que eles chamam de Camboja, né? Não é no Camboja. Não é? Não é no Camboja. Do lado do pronto-socorro, quando você chega em frente ao pronto-socorro, tem uma porta lateral direita que dá acesso à enfermaria ali onde as pessoas estão. A enfermaria, graves. Perfeito. Aquela enfermaria do pronto-socorro ali. Chega uma pessoa infartada, ela fica ali nas macas. Né? Entendi. Então, a gente faz esse encaminhamento, mas veja como é importante que a gente tenha um investimento do Estado para a questão de urgência e emergência também na cidade de Botucatu, mas para atender no âmbito regional. Eu comentei aqui no início da entrevista que ontem eu estive em Bauru tratando as questões do pronto-socorro do município, que nada tem a ver com o HC, com essa colocação que a nossa ouvinte fez. E eu disse que o Dr. André esteve numa reunião no HC. Recentemente houve até uma polêmica nas redes sociais, a Câmara Municipal de Botucatu fez uma moção de repúdio, a questão ali do atendimento de urgência e emergência do HC. E ontem essa conversa do nosso vice-prefeito com toda a administração do HC foi exatamente nesse sentido. Eu me propus, como prefeito, de organizar um grande movimento de todas as cidades que são atendidas pelo HC, mais de 60. Eu me propus a fazer o alinhamento com os 60 prefeitos, para que a gente tenha um grande movimento ou um abaixo-assinado, seja lá o que for. Eu me comprometo a ir com o governador do estado de São Paulo, em nome da Unesp, em nome do HC de Botucatu principalmente, para demandar esses investimentos. Essa conversa do Dr. André ontem lá foi justamente para estruturar melhor esse projeto. Eu falei, olha, com o governador nós temos uma bala de prata. Então a gente tem que levar esse projeto bem estruturado. Onde vai ser construído o centro de emergência, qual que é o investimento para construção, qual que é o investimento para você rechear, que a gente fala, né? De equipamentos, etc. Quanto custa para você manter? E me comprometi, em nome do HC, em nome da Unesp, de levar esse pleito ao nosso governador, para que a gente tenha em Botucatu realmente um centro de referência de urgência e emergência de fato. Então coincide aqui com a pergunta da nossa ouvinte. Que legal. E quando você fala em 60 municípios, Márcio, e hoje eu vi no começo da entrevista do jornal você falando o número de municípios de São Paulo, quantos são? 645. Nós estamos falando de praticamente 10% dos municípios do estado de São Paulo são atendidos aqui em Botucatu. E dentro dessa conta, prefeito, que o senhor está colocando aí, desse centro de urgência e emergência, existe outra questão que nós aqui da Prever FM fomos os primeiros a cobrar, e vamos cobrar até que o problema seja solucionado, que é o número de leitos. Eu trabalho ali na Unesp, posso dizer que eu trabalho, porque a minha atividade é uma sequência daquilo ali há 50 anos. Há 40 que o número de leito é o mesmo. Entendeu? Olha quanto cresceu a população, olha quanto cresceu o Botucatu e o número de leito é o mesmo. E quando eu inquiri alguma das pessoas aí, falei, mas não tem espaço. Não tem espaço? Como assim? Não consegui entender a resposta que não tem espaço. O que não falta lá na Unesp é espaço para poder crescer fisicamente, tá? Agora, é claro que é preciso aumentar o número de funcionários, como já tem um pedido desse, é claro que o governo precisa dar uma atenção mais especial
para esses 60 municípios, porque e não existe outro recurso, não existe para onde correr, é para Botucatu que todo mundo corre. E o problema é que Botucatu também está ficando sem ter para onde correr. Eu não sei se o senhor tem os números, mas quantas pessoas são atendidas por mês, por ano na Unesp de Botucatu e quantos são atendidos de outros municípios? Esses números, essa estatística, é aí que eu volto a falar naquele negócio de cidade inteligente, precisa saber quem está entrando, quem está saindo dentro de Botucatu para receber qualquer tipo de serviço público, seja ele do pronto-socorro, seja ele do nosso hospital municipal, que eu não duvido que tenha gente usando nosso hospital municipal também, seja ele da própria Unesp, seja ele das escolas. Quem são as pessoas que estão usando o serviço Botucatu e se Botucatu está recebendo do governo a devida proporção de investimento e recursos para poder bancar isso daí. Bom, são 7h52, até como utilidade pública, o Lucas mandou aqui que a Dante Delmanto, em frente à Chevrolet, está travada, precisa de urgência na fiscalização lá. Dante Delmanto sempre é um problema, o pessoal indo para o trabalho e tudo mais, mas os agentes de trânsito normalmente estão sempre naquela região, mas foi uma orientação aqui do nosso ouvinte Lucas. Nós temos mais uma pergunta aqui, acho que não vai dar tempo de fazer todas serão encaminhadas para a assessoria do prefeito, mas o Alessandro perguntou: bom dia, prefeito, estamos precisando de profissionais de cuidados de crianças com autismo. Meu filho está aguardando há quase 2 anos terapia e terapeuta e fonoaudiólogo, entre outros. Como é que está essa questão na cidade, prefeito? Bom, esse talvez seja uma das principais frentes, né? Que especialmente pela Secretaria de Educação, e já chego na Secretaria de Saúde, a gente tem cuidado. Em outubro do ano passado, nós firmamos um convênio com a Unesp de Bauru, que tem profissionais gabaritadíssimos na questão da pessoa com deficiência, mais especialmente a criança com deficiência e mais especialmente a criança com deficiência intelectual. Nós temos desde outubro do ano passado 50 profissionais da Unesp dentro da nossa estrutura de educação do município, remontando procedimentos, fazendo atendimentos, organizando protocolos. E um exemplo de resultado desse projeto foi a abertura, né, no mês retrasado, fevereiro, da nossa segunda escola de educação especial, ali na Vila Sônia. Nós já tínhamos a nossa escola na Nair Pérez e abrimos a segunda escola, 44 vagas, para atendimento das nossas crianças com deficiência mais severa, né, intelectual. E veja como a gente sente a migração para Botucatu. Quando a gente inaugurou a escola, essa segunda escola de educação especial, como eu disse, uma escola de 44 vagas. O atendimento ali, ele é quase que individualizado, pelas características das nossas crianças. Quando a gente inaugurou essa escola, nós zeramos a nossa lista de espera para essas crianças que tinham essa severidade maior na deficiência intelectual. Hoje a lista já tem 12 crianças a mais. No relato que a gente recebe, quando a gente faz as entrevistas com as famílias, etc., as famílias estão declarando que estão migrando para Botucatu, vindo para cá, por conta desses serviços especializados. Isso para falar da Secretaria de Educação. Eu comentei aqui no início da entrevista de que agora em abril, quando eu falei de pronto-socorro, a gente começa as obras aqui no Hospital do Bairro para viabilizar a nossa segunda unidade de pronto-socorro adulto, infantil e odontológico. Na realidade, essa obra ela tem três grandes objetivos. O primeiro é essa revitalização da parte da frente do pronto-socorro, em frente à Praça Alexandre Fleming, onde era antigamente o pronto-socorro infantil. É ali que a gente vai instalar essa unidade de urgência e emergência. A segunda é a revitalização da ala 100, que foi destruída naqueles ventos de setembro. A gente reproduziu aqui também, toda a cobertura saiu. E o terceiro, no fundo do Hospital do Bairro, o Márcio que mora na região vai saber, o antigo prédio administrativo do Hospital do Bairro, que é todo o fundo do hospital, para quem está olhando ele da praça, ele vai ser reformado e ali a gente vai instalar o nosso centro, aqui em primeiríssima mão para vocês, o nosso centro de autismo da cidade, vinculado à Secretaria de Saúde. Então vamos dizer, esses profissionais, fonoaudiólogos, TOs, psicólogas, enfim, todo esse grupo de profissionais vai ali ser concentrado. Então, para as crianças ou para as pessoas que não forem atendidas pelos protocolos da Secretaria de Educação, os outros cidadãos serão atendidos pelo protocolo da saúde, e isso vai se dar no Hospital do Bairro.
Eu acho muito bonito isso. Eu acho que essas pessoas, principalmente essas crianças com necessidades especiais, elas não podem ser vistas como filho da Dona Maria, filho do seu Pedro. Elas têm que ser vistas como filhos de Botucatu, né? E assumir esse compromisso, prefeito, eu acho que é uma coisa muito bacana. Tem que ser uma situação que a cidade inteira tem que apoiar, entendeu? E continua fazendo isso, que aí você está no caminho certo, muito certo. E essa questão, desculpa alongar aqui, Marcião, André, Lore e Ellen, é uma questão assim, eu tenho dito isso sempre que encontro um pai, encontro um familiar, essa questão do acolhimento à criança, principalmente a criança com deficiência, é um tema novo para a administração pública, novo no sentido seguinte, a administração municipal, estadual e até da federal está tendo que aprender a fazer esse acolhimento, né? Sabe? São protocolos, são serviços, são profissionais que eu confesso o nosso desconhecimento para essa escala, para esse momento. Então a gente estamos criando juntos, nós estamos aprendendo juntos, caminhando juntos, e essa é a verdade. Eu não tenho problema nenhum em declarar aqui essa incompetência, essa falta de conhecimento, e a gente está construindo. Mas o importante é isso, é dar a mão para nossa criança, para o nosso adulto, para os pais, para os responsáveis, a gente vai construindo. Até porque, além de ter aumentado o número, aumentou a longevidade dessas pessoas, né? E o estado, o município, ninguém estava preparado para isso. É uma nova realidade que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo, e você está tomando as atitudes que tem que tomar, e espero que siga nesse caminho. Com 7h58, o prefeito pode ficar só até o acontece, até às 17? Pode ser, não? Estendeu um tempinho aí? Eu vou ser mandado embora, mas só mais um tempinho? Esse restinho de ano? Bom, gente, eu gostaria de agradecer não só a presença do prefeito, mas a quantidade de ouvintes que participaram hoje aqui do Primeiro Jornal, desde o comecinho, desde as 6 horas da manhã. Tem muita gente que ainda a gente não conseguiu atender, colocar reclamação, mas vai ser encaminhado aqui pro Barduco, pro prefeito. Enfim. Até porque o prefeito tá aqui desde as 6 horas da manhã. Você que chegou no rádio agora falou, começou agora a entrevista? Não, foram quase 2 horas de entrevista. Ele perdeu a corrida dele, a caminhada dele hoje. Tá. Gostou do horário, prefeito? Muito bom, funciona bem, funciona bem. Pegou no tranco? Tumultua um pouco a casa, né? Porque daí a esposa vai levar as crianças para a escola, normalmente eu levo, eu tento preservar esse momento. Teve que pegar no tranco hoje. Mas vambora, é importante. De 15 em 15 dias vai ser assim. Tamo junto, vambora. E ó, pessoal, lembrando aqui, os amigos do prefeito aí, ligar para ele para que a gente possa, Botucatu, não é só esses meninos, Botucatu vai correr lá na Argentina e vamos ganhar, né, prefeito? Se Deus quiser. Metade tá garantido, a outra metade tá na tua costas. Se Deus quiser. Coloquei esse macaquinho aí pra você. Posso aproveitar os 30 segundos finais só pra fazer um jabá aqui da nossa aniversário da cidade? Segunda-feira você vai estar aqui de novo. Não, mas daí já foram 3 dias de festa. Mas eu queria só aproveitar aqui e convidar o nosso ouvinte, o nosso cidadão de Botucatu, a partir da amanhã já, sexta-feira, meu Deus, como tá voando. A partir de sexta-feira, dia 10, todos os dias, a partir das 18 horas, lá na Avenida Agostinho Torres, na famosa Avenida do Fórum, a gente tem a programação do aniversário da cidade. Sexta-feira é a sexta-feira do rock and roll. Temos shows de artistas locais a partir das 18 horas e depois o show do CPM 22. No sábado é o sábado evangélico, um grande culto campal a partir das 18 horas e depois na sequência o show do Jefferson e Suelen. O domingo católico, uma grande missa campal a partir das 18 horas e na sequência o show de Rosas de Saron. Na segunda-feira sertaneja, shows de artistas locais e depois o show do Marcos e Belucci. E terça-feira o dia do samba, do pagode, show de artistas locais e o show da Turma do Pagode. E esse ano, algumas novidades. Toda a praça de alimentação, 61 profissionais não pagarão nada para trabalhar na festa do aniversário da cidade, como incentivo ao desenvolvimento econômico a esses profissionais. Todos os nossos artesãos terão uma área para vender seu artesanato, apresentar seu artesanato sem pagar nada. Oba. E o parque de diversões que a gente traz para o aniversário da cidade, esse ano, 100% gratuito. Legal. Então leve suas crianças, leve seus amigos, vamos comparecer. Essa festa, eu tenho dito, ela tem o primeiro objetivo, que é comemorar, celebrar os 170 anos de Botucatu, oferecer para o nosso povo entretenimento de graça, mas ela também tem essa pegada do desenvolvimento econômico, essa pegada de celebrar, de mostrar que Botucatu, como instância turística, é um polo também de cultura, também de turismo, também de diversão, também de entretenimento. Então vem participar com a gente, uma festa. Eu ouvi uma entrevista da Cíntia ontem, nossa secretária de comunicação, quase que 250 profissionais da prefeitura, da polícia militar, da polícia civil, de limpeza,
trabalhando todos os dias da festa. Então vem comemorar com a gente. No sábado, no Parque Municipal, Marção que gosta, a gente tem aquele evento PET, do Dia dos Cachorros, dos Gatos, e a terça-feira o ato cívico em frente à prefeitura às 8 da manhã e o famoso desfile das nossas crianças, das nossas instituições, 9 horas na Rua Mano de Barros. Ótimo dia a todos. Deixa eu ver como vai estar o clima aqui. Vai ser o quê? Sábado. Obrigado, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.